O milionário fica chocado ao descobrir que o mendigo negro esconde um segredo. Ricardo Alencar vivia na efervescente São Paulo, cercado por luxo e ostentação. Seu rosto, sempre imerso em sorrisos ensaiados, escondia um vazio profundo. Era um milionário, sim, mas a borrinha da fama e do dinheiro não preenchiam aquele buraco que pulsava dentro de si. Ele parte de uma vida cheia de festas, carros esportivos e roupas de grife, mas nada disso o aquecia por dentro. Uma rotina recheada de compromissos e aparições sociais. Mas ao final do dia, a solidão impunha-se como uma sombra. Uma noite, após o expediente em seu famoso restaurante na Avenida Paulista, algo inesperado aconteceu. Ao terminar sua refeição luxuosa, ele notou um movimento estranho na calçada. Um menino, de aparência frágil e roupas sujas, tentava desesperadamente roubar um pedaço de pão de sua mesa. A cena era perturbadora. O coração de Ricardo acelerou. Mas algo mais forte atraiu sua atenção. No pescoço do garoto, Helena havia fugido de casa, grávida e cheia de sonhos, mas sua vida tomou um rumo trágico. Ricardo sempre acreditou que ela estava em um lugar melhor, mas encontrá-la no pingente do menino o fez sentir um misto de esperança e remorso. Com a adrenalina subindo, ele decidiu que não podia ignorar a presença daquele garoto. Era mais que um encontro casual. Era uma chance de redescobrir a vida que ele pensava ter perdido. "Espera!" ele chamou, aproximando-se. Tiago, o menino, congelou, os olhos grandes e cheios de desconfiança. "Eu quero te ajudar." O garoto recuou, esquivando-se da mão estendida de Ricardo. O olhar de Tiago carregava cicatrizes de desconfiança e dor. A vida nas ruas moldara seu ser. Ninguém levava a sério quem era, e ele não tinha tempo para promessas vazias de um milionário. Ricardo insistiu e não apenas trouxe comida, mas propôs uma nova oportunidade. O desejo de redenção o guiava, mas Tiago resistia. Ele não precisava de compaixão, precisava de segurança. O que começou como uma abordagem hesitante logo virou uma relação tumultuada. No restaurante, Ricardo transformou sua cozinha em um espaço de aprendizado. Cada prato que ensinava a Tiago era carregado de esperança e conflitos. Tensão e mágoas não se dissipavam facilmente. Enquanto passaram mais tempo juntos, em momentos de vulnerabilidade, Ricardo revelava detalhes sobre Helena, e Tiago escutava. A dor se misturava à possibilidade de cura, mas o passado de ambos estava marcado por perdas, e isso pairava no ar. Um dia, decidiram visitar a praia, um desejo antigo de Helena. Na areia, o sol se punha, refletindo cores vibrantes. Mas mesmo ali, o vazio o seguia. Quando finalmente chegaram à praia, uma figura misteriosa surgiu, observando-os de longe. O coração de Ricardo disparou. Quem era? O que aquela pessoa queria? A atmosfera começou a mudar, e novos dilemas surgiam. Assim, enquanto tentavam se abrir um para o outro, a sombra daquela presença estranha pairava sobre eles. A conexão de Ricardo com Tiago os unia. Mas o que essa figura significava para o futuro deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a figura misteriosa se aproximou, Ricardo sentiu o coração disparar. A silhueta, envolta em sombras, emanava uma aura estranha. Tiago
atenta às mudanças. Sussurrou, os olhos nervosos. O homem parou a alguns passos, a feição oculta pela escuridão. Ricardo Alencar, quanto tempo, não? A voz soou suave, mas carregada de um peso que fez o estômago de Ricardo revirar. O homem deu um passo à frente e a luz da lamparina próxima iluminou seu rosto. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. Era alguém que ele conhecia bem. Marcos? Ele quase não acreditou no que via. Marcos, seu antigo sócio, desaparecido desde a falência de sua empresa, muitos anos atrás. O que faz aqui? A confusão inundou seu tom. Marcos sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Ricardo, como você se importaria? Você está vivendo em sua bolha de riqueza enquanto a cidade que você abandonou se despedaça. O que importa para você agora são essas aulas de culinária com um garoto da rua. Fico me perguntando, qual é o seu verdadeiro objetivo? Ricardo sentiu o sangue lhe subir à cabeça. Não estamos aqui para isso. Queremos apenas... O que poderiam querer? Ele olhou para Tiago, que observava a cena, fixo e mudo. A conexão que tinham parecia agora tão frágil. Do que você está falando? Perguntou, quebrando o silêncio desconfortável. Ah, eu sei do seu passado. E o passado de Tiago também. Marcos olhou para o garoto, e essa simples ação fez o coração de Ricardo parar. Sim, porque nada é à toa. A vida é um ciclo, Ricardo. O que é que você realmente esconde? Tiago, visivelmente inquieto, olhou para Ricardo com um misto de confusão e desconfiança. O que ele quer dizer com isso? Pergunta foi quase um grito. Marcos, percebendo a tensão, aproveitou a oportunidade. Vamos falar sobre o que aconteceu com Helena, não é? O porquê dela ter desaparecido. E do mendigo que você agora parece proteger. Vão até o fim, Ricardo. Revele a verdade. Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele nunca falou sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Ele sempre acreditou que Helena havia buscado um caminho distante do que ele entendia. Mas e se? E se Marcos estivesse certo? Se houvesse mais por trás do desaparecimento dela? Você não sabe o que está dizendo. Ricardo se exaltou, a voz tremendo. Mas no fundo, mesmo ele começou a duvidar. Tiago, por sua vez, olhava de um para o outro, sentindo o peso da revelação suspensa no ar. Marcos, com os olhos brilhando de malícia, continuou. Sabia que Helena estava grávida antes de sumir? Sabia que ela tinha um segredo? E, meu caro, o que mais você ignora? O garoto que você protege pode ser mais do que você imagina. Lembre-se, o sangue grita. As últimas palavras de Marcos ecoaram entre eles, uma bomba prestes a explodir. Ricardo olhou para Tiago e uma sensação de desespero tomou conta. O que ele realmente sabia sobre o garoto? O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? As ondas quebravam na praia, mas o som parecia distante agora. A verdade estava prestes a ser revelada, e a conexão que unia Ricardo e Tiago podia ser muito mais profunda ou letal. O ar ficou pesado, e mesmo a brisa parecia hesitar, como se aguardasse a próxima revelação. O que você quer dizer com isso, Marcos? A pergunta foi um sussurro, quase temeroso. O silêncio e a tensão tomaram conta novamente, e a praia se tornou o cenário de um despedaçamento emocional que ainda estava por vir. O que eles iriam descobrir a seguir poderia mudar tudo. A respiração de Ricardo acelerou. Ele sabia que nada seria como antes. Ricardo estava perdido em seus próprios pensamentos, ainda tentando entender o que Marcos havia insinuado. Ele sentiu um nó no estômago, uma sensação estranha pulsando. O tempo parecia estagnar. A resposta estava perto, mas sua mente relutava em aceitá-la. Tiago, com os olhos arregalados, olhava de um para o outro. O que você quer dizer com isso? Ele estava nervoso, a voz tremendo. Ricardo viu a confusão se espalhar pelo rosto do menino.
Ele precisava proteger Tiago. Precisava afastar aquela sombra que ameaçava tudo. Chega, Marcos! Você não pode falar assim! A indignação saiu como um grito. Mas o que Ricardo sentiu não era apenas raiva. Era medo. Medo de ser descoberto, medo de que todo o seu mundo desmoronasse. Marcos deu um passo à frente, seu sorriso se alargando. Oh, mas timing é crucial, não acha? O passado nunca fica realmente enterrado. Ele olhou para Tiago com um brilho nos olhos, quase como se esperasse uma reação extraordinária. Você quer saber, menino? O que você realmente é? Os batimentos cardíacos de Ricardo ecoavam em seus ouvidos. Medo e raiva se misturavam, enquanto Marcos se movia como uma serpente ao redor da presa. Helena, ela guardava segredos. Segredos que afetam você, garoto. E seu futuro? Ah, esse pode ser mais sombrio do que você imagina. Sabe, talvez você nem esteja aqui por acaso. Oá! Para de falar besteira! Gritou Ricardo. Mas as palavras soaram vazias. Ele sentia o chão tremer sob seus pés. A areia já não era mais sólida. Cada grão parecia se desvanecer na incerteza do momento. Ele olhou angustiado para Tiago, que agora exibia um semblante de desespero. Marcos, então, com um gesto dramático, ergueu o braço. Eu sou a ponte entre você e a verdade. O que você acha que aconteceu com a sua irmã, Ricardo? O que você realmente sabe sobre o garoto que você ajudou? E em um instante, ele retirou de sua jaqueta um pedaço de papel amarelado. Não era apenas qualquer papel. Era uma fotografia desbotada. Ele a levantou e a luz da lamparina revelou um retrato desbotado. Ricardo arregalou os olhos. A imagem mostrava uma jovem mulher com um sorriso familiar, Helena. Mas ao lado dela, um rosto que ele nunca imaginou ver ali. Era Tiago, bebê, em seus braços. Aquilo não podia ser verdade. Marcos, não. O que você fez? A voz de Ricardo soou não como uma pergunta, mas como um lamento. Você não prestou atenção, Ricardo. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma fuga. Helena não desapareceu. Ela foi levada. E Tiago, Marcos respirou fundo, desafiador. Ele é seu sobrinho, o filho que ela estava esperando. Tiago ficou paralisado, a respiração presa na garganta. O que significava aquilo? Ele olhou para Ricardo, buscando explicações. É verdade? Eu sou... A dúvida pairou como uma tempestade. E naquele momento, o universo de Ricardo se despedaçou. Tudo o que ele acreditava saber sobre a vida e sua busca de conexão se desfez num instante. Ele olhou para Tiago, agora mais que um menino de rua, mais que um aluno. E antes que ele conseguisse processar tudo, uma sirene de polícia soou ao longe, cortando a tensão do ar. Marcos sorriu, um sorriso travesso, e então se virou, começando a se afastar. Você sabe onde me encontrar, Ricardo. E quando a verdade sair, será tarde demais. O jogo apenas começou. Ricardo sentiu a necessidade de correr atrás dele, mas as pernas estavam pesadas. O olhar de Tiago era uma tempestade de emoções. Confusão, medo, um pedido silencioso por respostas. Mas a verdade recém-revelada apenas adicionava mais sombras às suas vidas. Tiago, eu não sabia, balbuciou Ricardo, sua voz cheia de desespero e culpa. O menino não respondeu. Ele estava paralisado, o olhar perdido, e enquanto as ondas quebravam na praia, Ricardo soube que aquela conexão que eles tinham agora estava mais entrelaçada do que nunca, mas também mais complicada e assombrosa. O tempo passava, mas na mente de Ricardo tudo era um caos. Cada segundo que se arrastava aguardava a confissão que mudaria tudo. A sirene já não era mais um som distante. Agora ecoava como um aviso de que as repercussões estavam apenas começando a se desenrolar. A praia se tornava um reflexo de suas vidas, e tudo o que lhes esperava era um mundo repleto de segredos. Ricardo estava perdido em seus PR. Ele sentiu um nó no estômago, uma sensação estranha pulsando.
O tempo parecia estagnar. A resposta estava perto, mas sua mente relutava em aceitá-la. Tiago, eu não sabia, balbuciou Ricardo, sua voz cheia de desespero e culpa. O menino não respondeu. Ele estava paralisado, o olhar perdido, e enquanto as ondas quebravam na praia, Ricardo soube que aquela conexão que eles tinham agora estava mais entrelaçada do que nunca, mas também mais complicada e assombrosa. O silêncio entre eles se transformou em um peso opressivo, como se o ar estivesse denso, sufocante. Tiago olhava fixamente para Marcos, buscando respostas que pareciam estar além de sua compreensão. Ricardo tentava processar a verdade recém-revelada, mas a confusão era como uma tempestade se formando em sua mente. Ele queria gritar, queria correr, mas seus pés pareciam estar enraizados na areia. Tiago, escuta, eu vou proteger você, disse Ricardo, a voz tremendo. Você não precisa me proteger de nada, Ricardo. Tiago respondeu, a voz aflita. Se isso tudo é verdade, quem sou eu afinal? Ele sentiu como se todo o mundo estivesse girando e ele estivesse prestes a cair. Marcos, satisfeito com a reviravolta que causou, movia-se como um predador em um jogo. E se eu disser que há mais, o que você faria, Ricardo? Se eu revelasse que tem uma razão para você estar com o garoto? Uma ligação ainda mais profunda que você não vê. Chega! Ricardo gritou, a raiva e o medo misturando-se. Ele não queria mais ouvir aquele homem. Só queria que a verdade fosse diferente, que tudo isso não estivesse acontecendo. Mas seu coração batia lentamente. A imagem de Tiago, como parte de sua família, começava a se firmar de maneira dolorosa. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, um barulho alto cortou a noite. Um carro frenético, as luzes vermelhas piscando, parou abruptamente na orla. A porta se abriu e de dentro um homem saiu correndo. Ele parecia agitado, olhando ao redor, em busca de algo. E logo seus olhos se fixaram em Tiago. Tiago, meu Deus, você tá aqui! O homem gritou. O coração de Ricardo parou. O homem estava ensanguentado, os olhos arregalados de terror. Tiago virou-se chocado. Pai? O sussurro escapou dos lábios do menino, e por um instante o mundo ao seu redor desmoronou. Não! Não! Nem pensar! Ricardo tentou gritar, mas a cena diante dele absorveu toda a sua atenção. O rosto de Tiago se iluminou e escureceu ao mesmo tempo. Ele parecia dividido entre alegria e medo. O pai? O homem que esteve ausente? Ele era quem Marcelo tinha dito ser o responsável por seus anos de sofrimento nas ruas? Marcos sorriu, como se soubesse que aquilo mudaria tudo. Ah, então você já conhece a ficha criminal do seu papai. E não seria engraçado ele reaparecer justo agora, quando você mais precisa dele. Ricardo não sabia como reagir. Ele olhou para Tiago, cujos olhos brilhavam com lágrimas. Você me abandonou? O menino gritou, apontando para o homem. Por que você está aqui agora? A tensão era palpável, cada segundo pulsante com desespero. O pai de Tiago atravessou a areia, a respiração pesada, tentando alcançar o menino. Ricardo deu um passo à frente, se colocando entre eles, a proteção tomando conta dele. Se você chegar perto dele, eu. Ricardo estava prestes a terminar a frase quando o homem ergueu as mãos em rendição. Eu sei que não tenho direito, Tiago, mas você precisa me ouvir. Ouvir o quê? Tiago perguntou, a voz quebrando. Sobre o quanto você me esqueceu? O escândalo iminente estava prestes a estourar, e tudo o que Ricardo acreditou saber sobre sua vida, sobre Tiago, sobre Helena, estava desmoronando em colapsos de revelações. O olhar do menino se encheu de angústia e expectativa. Qual era a verdade que o pai estava prestes a contar? E por que ele havia aparecido agora?
em meio a toda aquela confusão. Você não pode me proteger do que está para vir, garoto. Marcos murmurou, como se suas palavras fossem um prenúncio do que estava à frente. Ricardo se sentiu trêmulo, o ar pesado ao seu redor. A sirene da polícia ainda ecoava na distância, mas ali, naquele momento, tudo parecia ser sobre o que viria a seguir. A revelação que mudaria tudo não estava só na família que eles acreditavam ser, mas na própria essência do que significava ser família. Ricardo estava perdido em seus próprios pensamentos, ainda tentando entender o que Marcos havia insinuado. Ele sentiu um nó no estômago, uma sensação estranha pulsando. O tempo parecia estagnar. A resposta estava perto, mas sua mente relutava em aceitá-la. Tiago, eu não sabia, balbuciou Ricardo, sua voz cheia de desespero e culpa. O menino não respondeu. Ele estava paralisado, o olhar perdido, e, enquanto as ondas quebravam na praia, Ricardo soube que Tiago olhava fixamente para Marcos, buscando respostas que pareciam estar além de sua compreensão. Ricardo tentava processar a verdade recém-revelada, mas a confusão era como uma tempestade se formando em sua mente. Ele queria gritar, queria correr, mas seus pés pareciam estar enraizados na areia. "Tiago, escuta! Eu vou proteger você!" disse Ricardo, a voz tremendo. Mas a certeza em seu coração estava se desvanecendo. Agora, não era apenas o passado de Helena que estava em jogo. Era o futuro de Tiago, uma criança inocente em uma teia de segredos. "Você não precisa me proteger de nada, Ricardo." Tiago respondeu, a voz aflita. "Se isso tudo é verdade, quem sou eu, afinal?" Ele sentiu como se todo mundo estivesse girando, e ele estivesse prestes a cair. Marcos, satisfeito com a reviravolta que causou, movia-se como um predador em um jogo. "E se eu disser que há mais, o que você faria, Ricardo? Se eu revelasse que tem uma razão para você estar com o garoto? Uma ligação ainda mais profunda que você não vê." "Chega!" Ricardo gritou, a raiva e o medo misturando-se. Ele não queria mais ouvir aquele homem. Só queria que a verdade fosse diferente, que tudo isso não estivesse acontecendo. Mas seu coração batia lentamente. A imagem de Tiago, como parte de sua família, começava a se firmar de maneira dolorosa. Mas, antes que pudesse articular qualquer pensamento, um barulho alto cortou a noite. Um carro frenético, as luzes vermelhas piscando, parou abruptamente na orla. A porta se abriu e de dentro um homem saiu correndo. Ele parecia agitado, olhando ao redor em busca de algo. E logo seus olhos se fixaram em Tiago. "Tiago! Meu Deus! Você tá aqui!" o homem gritou. O coração de Ricardo parou. O homem estava ensanguentado, os olhos arregalados de terror. Tiago virou-se chocado. "Paité?" escapou dos lábios do menino, e por um instante o mundo ao seu redor desmoronou. "Não, não, nem pensar!" Ricardo tentou gritar, mas a cena diante dele absorveu toda a sua atenção. O rosto de Tiago se iluminou e escureceu ao mesmo tempo. Ele parecia dividido entre alegria e medo. O pai? O homem que esteve ausente? Ele era quem Marcelo tinha dito ser o responsável por seus anos de sofrimento nas ruas? Marcos sorriu, como se soubesse que aquilo mudaria tudo. "Ah, então você já conhece a ficha criminal do seu papai? E não seria engraçado ele reaparecer justo agora, quando você mais precisa dele?" Ricardo não sabia como reagir. Ele olhou para Tiago, cujos olhos brilhavam com lágrimas. "Você me abandonou!" o menino gritou, apontando para o homem. "Por que você está aqui agora?" A tensão era palpável, cada segundo pulsante com desespero. O pai de Tiago atravessou a areia, a respiração pesada, tentando alcançar o menino.
Ricardo deu um passo à frente, se colocando entre eles, a proteção tomando conta dele. Se você chegar perto dele, eu... Ricardo estava prestes a terminar a frase quando o homem ergueu as mãos em rendição. Eu sei que não tenho direito, Tiago, mas você precisa me ouvir. Ouvir o quê? Tiago perguntou, a voz quebrando. Sobre o quanto você me esqueceu? O escândalo iminente estava prestes a estourar, e tudo que Ricardo acreditou saber sobre sua vida, sobre Tiago, sobre Helena, estava desmoronando em colapsos de revelações. O olhar do menino se encheu de angústia e expectativa. Qual era a verdade que o pai estava prestes a contar? E por que ele havia aparecido agora, em meio a toda aquela confusão? Você não pode me proteger do que está para vir, garoto, Marcos murmurou, como se suas palavras fossem um prenúncio do que estava à frente. O pai de Tiago respirou fundo, os olhos brilhando com desespero. Tiago, eu tô aqui por causa dela, por causa da sua mãe. Ela. A voz do homem falhou e o olhar de Ricardo se estreitou. Ela não tá morta. Eu soube disso tudo, eu juro. O que eu não sabia era que o que eu fiz a levou para as sombras. Um silêncio profundo caiu sobre eles. A revelação atravessou o ar como um raio. Ricardo sentiu o chão sob seus pés tremer. O que quer dizer com isso? Ele precisava entender. Precisava saber. Helena foi sequestrada, Tiago. Eu tentei encontrá-la. Eu nunca quis que você ficasse sozinho. O homem se debatia, a frustração e o medo se entrelaçando em suas palavras. Ela estava viva. Antes de sumir, ela me disse que estava fugindo de algo muito grande. Algo que pode envolver vocês dois. Tiago recuou, os olhos arregalados. O que você sabe? O que você fez? O homem hesitou, olhando para Ricardo. E com isso, as peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. A ideia de que a história de ambos, picadas por tragédias e segredos, estavam interligadas de um jeito que ninguém esperava. E então, antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Um tiro. O som reverberou pela praia. Tudo ficou congelado por um instante, como se o tempo tivesse parado para observar as consequências daquela noite fatídica. E no fundo, como uma onda que se avoluma antes de quebrar, a verdade desvelava mais do que segredos. Levava vidas. O silêncio profundo foi quebrado pelo eco ensurdecedor do tiro. O coração de Ricardo parou. Ele virou-se, mas não para ver de onde vinha o som, e sim para verificar Tiago, que mal conseguia processar o que estava acontecendo. O pai de Tiago, ensanguentado, caiu no chão, e o desespero tomou conta de todos. Pai! Tiago gritou, saltando em direção ao homem caído. Ricardo tentou puxá-lo de volta, mas o garoto já estava ao lado do pai, olhando para o sangue que se espalhava na areia. O pai de Tiago levantou a mão, os olhos arregalados, buscando o filho. Tiago, não, você não pode. A voz do homem era um sussurro agonizante. Ele tentava falar, mas a dor o impedia. Ricardo, diante daquela cena, teve que tomar uma decisão rápida. O que se desenrolava na sua frente era uma realidade insuportável. Ligação familiar? Marcos disse sarcástico. Parece que a família está mesmo unida na tragédia. O que você vai fazer agora, Ricardo? Salvar ou deixar a verdade ainda mais distorcida? Os olhos de Tiago estavam cheios de lágrimas, confusão e uma mistura de sentimentos que Ricardo não sabia como descrever. Ele queria gritar, mas a realidade era tão esmagadora que as palavras se perderam na garganta. Pai, o que aconteceu? Quem fez isso? Tiago chorava, tocando o rosto do homem, desesperado. A cena era dolorosa, a conexão entre os dois tão intensa que Ricardo sentiu uma pontada no peito. Você nunca deveria ter voltado. O pai de Tiago murmurou, olhando para o menino com uma expressão de tristeza e culpa, que desmoronou ainda mais a estrutura emocional de Tiago. A vida não é o que parece. Marcos, isso não tá certo, Ricardo gritou, sua voz carregada de raiva. Mas Marcos estava ali,
observando, saboreando cada momento da tragédia que se desenrolava diante deles. Ricardo, você sempre foi bom de palavras, mas desta vez não há escape. As palavras de Marcos eram como veneno. Ricardo queria fazer algo, precisava agir, mas algo o paralisava. O que ele sabia sobre Tiago estava prestes a mudar para sempre. É verdade que você é meu pai, não é? Tiago perguntou, o olhar fixo no homem caído. As palavras eram um golpe. Ricardo balançou a cabeça em negação, como se o simples ato pudesse mudar a realidade. Sim, eu sou Tiago. Eu amo você. As palavras do pai foram esperadas por um momento, como se cada uma delas fosse uma confissão de um segredo que ninguém havia pedido para ser revelado. Ricardo olhou para Marcos, a mente girando. O que ele sabia? O que ele havia escondido? A confusão era total. Ele havia se dedicado a Tiago, cuidando dele como se fosse seu protegido. Mas agora tudo parecia se desvanecer sob o peso da verdade. O pai de Tiago, ainda com dificuldade, se virou um pouco mais para o lado. Temos que ir, Tiago! Eles estão vindo! Um olhar de pânico cruzou seu rosto, e aqueles olhos marejados de dor agora eram de pura urgência. Quem tá vindo? Ricardo perguntou, mas resposta nunca chegou. Um grito estridente cortou a noite, vindo de uma direção que ninguém esperava. Era a sirene da polícia, e não apenas uma, mas várias. O plano estava desmoronando. Você não pode ficar aqui. O pai de Tiago gritou, um instinto primal tomando conta dele. Eles não sabem quem sou eu, quem você é. Ele olhava para Marcos, e Ricardo percebeu que havia muito mais em jogo do que uma simples revelação familiar. Não deixem isso se desfazer. O segredo de Helena. Marcos riu, um riso sarcástico. A vida foi um jogo de tabuleiro esse tempo todo, e todos vocês são apenas peças. O caos já havia começado a se desenrolar. O pai de Tiago, já fraco, lutava para se levantar, a dores visíveis. Ele levantava o olhar, mas não foi rápido o suficiente. Um grupo de policiais chegou com lanternas, os rostos determinados. É você que estamos procurando. As vozes cortaram o ar e a confusão explodiu. Ricardo olhou para Tiago, seu coração pesado. Ele teve que decidir, correr ou ficar e enfrentar a verdade devastadora que estava para se desvelar. Vá, Tiago! Ricardo gritou. Mas o menino não se moveu. Ele estava paralisado, o olhar fixo no pai que agora estava cercado. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? A noite havia se tornado um abismo de desespero. E enquanto as luzes da polícia brilhavam intensamente, a verdade que todos esperavam ou temiam conhecer estava prestes a se revelar. Onde estavam as certezas agora? A conexão entre eles, que uma vez parecia tão clara, agora era um emaranhado de segredos e incertezas. O que aconteceria a seguir? O silêncio profundo foi quebrado pelo eco ensurdecedor do tiro. O coração de Ricardo parou. Ele virou-se e viu o pai de Tiago caindo na areia, o olhar de desespero e dor cravado na expressão. A cena era um pesadelo. Tiago se atirou ao lado do pai, gritando pelo nome dele, e Ricardo sentiu um choque percorrer seu corpo. Pai, não, não! O desespero na voz do menino era palpável. Ele tentava segurar o pai, mas os olhos do homem já estavam sem foco. Ricardo queria correr, mas o que podia fazer? A polícia se aproximava rapidamente. Sai da frente! Ricardo gritou para Tiago, mas o garoto não conseguia se afastar. A angústia estava escrita em seu rosto. Ele olhava para o pai e, de repente, tudo parecia girar. O tempo parecia estagnar, enquanto a realidade se desdobrava em camadas de tragédia. O que está acontecendo? Tiago chorava, apavorado. O pai respirava com dificuldade. E então, algo inesperado aconteceu. O homem levantou uma mão ensanguentada e, em um último esforço, virou-se para olhar Tiago novamente. Eu não posso deixar você. Um grito estridente cortou a noite,
e as lanternas da polícia iluminavam a cena. Ricardo se sentiu perdido, as silhuetas dos policiais se aproximando como sombras na escuridão. Mas o que mais o surpreendeu foi quando Tiago, em um momento de lucidez, olhou para Marcos e gritou: "Você sabe o que aconteceu com a minha mãe? Fala, desgraçado!" Marcos apenas sorriu. "Você ainda não percebeu? Seu pai nunca foi quem você pensou, nem sua mãe. O que você sabe sobre ela, rapaz, não será revelado através de alguém que simplesmente aparece e some." "Cala a boca!" Ricardo rosnou, olhando para Marcos. O homem parecia se divertir com o caos. Mas antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, um outro carro de polícia parou abruptamente. Dele saiu uma mulher, bem vestida, com uma expressão que misturava urgência e cálculo. Ela se aproximou rapidamente, ignorando todo o resto. Quando seus olhos encontraram os de Tiago, algo na expressão dela mudou. "Tiago", ela respirou fundo. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era suave, mas havia um peso de reconhecimento. "Quem é você?" Tiago perguntou, os olhos arregalados. E Clima parecia tenso, a atmosfera ao redor deles carregada de algo que estava para se revelar. "Sou agente da polícia. Eu trabalhei com a sua mãe. Você precisa vir comigo." A mulher se ajoelhou ao lado de Tiago. "E ela tá viva?" o menino perguntou, a esperança brotando em seus olhos. A mulher hesitou, e essa pequena pausa parecia uma eternidade. "Você tem que entender. A verdade é muito mais complicada do que uma simples resposta. Você e seu pai, tudo isso está entrelaçado de um jeito muito maior." Ricardo ficou surpreso. O que ela queria dizer? A mulher olhou para o corpo do pai de Tiago e então, com voz firme, continuou: "Há muito tempo, Helena estava envolvida com pessoas perigosas. Eu não sabia na época, mas agora tudo faz sentido. Tiago, você é mais do que apenas um menino de rua. Você é a chave para algo grande." Os olhares de todos estavam fixos nela. O mundo parecia ter parado, e o passado de Helena estava prestes a emergir como uma corrente obscura. Ricardo se pôs em alerta. Que verdade era essa? O que sua irmã havia se envolvido? Tiago olhou para a mulher novamente, confuso. "Então, a verdade é que minha mãe, ela não desapareceu? Não só isso." O tom da mulher praticamente tremia. "Os riscos estão muito altos. Eles estão atrás de você. Tiago, seu pai está aqui por um motivo. Precisamos agir agora." Ricardo olhou ao redor. As luzes da polícia brilhavam e a voz de Tiago cortava o ar. Todos os sentimentos de proteção e desespero se misturavam na mente dele. Por que a mulher estava tão preocupada? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras do passado? Antes que pudesse processar tudo, ouvindo as sirenes se aproximarem, ele percebeu que um novo mistério havia emergido. O que mais a mulher sabia? E qual era a verdade que há tanto tempo Helena havia guardado? A vida dele estava prestes a mudar, mas de que forma? No fundo, a noite ainda escondia segredos, e a verdade ainda estava se desenrolando na escuridão. O silêncio profundo foi quebrado pelo eco ensurdecedor do tiro. O coração de Ricardo parou. Ele virou-se e viu o pai de Tiago caindo na areia, o olhar de desespero e dor cravado na expressão. A cena era um pesadelo. Tiago se atirou ao lado do pai, gritando pelo nome dele, e Ricardo sentiu um choque percorrer seu corpo. "Pai, não, não!" O desespero na voz do menino era palpável. Ele tentava segurar o pai, mas os olhos do homem já estavam sem foco. Ricardo queria correr, mas o que podia fazer? A polícia se aproximava rapidamente. "Saia da frente!" Ricardo gritou para Tiago, mas o garoto não conseguia se afastar. A angústia estava escrita em seu rosto. Ele olhava para o pai e, de repente, tudo parecia girar. O tempo parecia estagnar, enquanto a realidade se desdobrava em camadas de tragédia. "O que está acontecendo?" Tiago chorava apavorado. O pai respirava com dificuldade.
E então algo inesperado aconteceu. O homem levantou uma mão ensanguentada e, em um último esforço, virou-se para olhar Tiago novamente. Eu não posso deixar você. Um grito estridente cortou a noite e as lanternas da polícia iluminavam a cena. Ricardo se sentiu perdido. As silhuetas dos policiais se aproximando como sombras na escuridão. Mas o que mais o surpreendeu foi quando Tiago, em um momento de lucidez, olhou para Marcos e gritou: "Você sabe o que aconteceu com a minha mãe?" "Fala, desgraçado." Marcos apenas sorriu. "Você ainda não percebeu? Seu pai nunca foi quem você pensou, nem sua mãe. O que você sabe sobre ela, rapaz?" "Não será revelado através de alguém que simplesmente aparece e some." "Cala a boca!" Ricardo rosnou, olhando para Marcos. O homem parecia se divertir com o caos. Mas antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, um outro carro de polícia parou abruptamente. Dele saiu uma mulher bem vestida, com uma expressão que misturava urgência e cálculo. Ela se aproximou rapidamente, ignorando todo o resto. Quando seus olhos encontraram os de Tiago, algo na expressão dela mudou. "Tiago," ela respirou fundo. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era suave, mas havia um peso de reconhecimento. "Quem é você?" Tiago perguntou, os olhos arregalados. O clima parecia tenso. A atmosfera ao redor deles carregada de algo que estava para se revelar. "Sou agente da polícia. Eu trabalhei com a sua mãe. Você precisa vir comigo." A mulher se ajoelhou ao lado de Tiago. "E ela está viva?" O menino perguntou, a esperança brotando em seus olhos. A mulher hesitou, e essa pequena pausa parecia uma eternidade. "Você tem que entender. A verdade é muito mais complicada do que uma simples resposta. Você e seu pai, tudo isso está entrelaçado de um jeito muito maior." Ricardo ficou surpreso. O que ela queria dizer? A mulher olhou para o corpo do pai de Tiago e então, com voz firme, continuou. Há muito tempo, Helena estava envolvida com pessoas perigosas. Eu não sabia na época, mas agora tudo faz sentido. Tiago, você é mais do que apenas um menino de rua. Você é a chave para algo grande. Os olhares de todos estavam fixos nela. O mundo parecia ter parado, e o passado de Helena estava prestes a emergir como uma corrente obscura. Ricardo se pôs em alerta. Que verdade era essa? O que sua irmã havia se envolvido? Tiago olhou para a mulher novamente, confuso. Então a verdade é que minha mãe, ela não desapareceu? Não só isso. O tom da mulher praticamente tremia. Os riscos estão muito altos. Eles estão atrás de você, Tiago. Seu pai está aqui por um motivo. Precisamos agir agora. Ricardo olhou ao redor, a tensão crescente. E quanto o caos se instalava, as sirenes da polícia ampliando a angústia do momento, uma figura conhecida apareceu. Era Marcos, mas o que ele fez em seguida deixou todos sem palavras. Ele começou a levantar a camiseta, revelando uma arma, e apontou diretamente para a mulher. Você não vai levar o garoto, ele me pertence, gritou Marcos. Marcos, não faça isso! Ricardo gritou, seu coração disparado, sentindo que tudo estaria à beira de um colapso. Um tiro ecoou na noite, e o impacto foi devastador. Mas não foi no que todos esperavam. A mulher caiu, não antes de gritar. Você não sabe o que está fazendo. A verdade pode destruí-los. Agora, quando o que poderia ter sido um momento de salvação virou um pesadelo, algo mais começou a emergir. O olhar de Tiago se encontrava com o de Ricardo e, em meio à confusão, uma nova revelação pairava no ar como um pesadelo prestes a se desdobrar. Os segredos de Helena estavam entrelaçados de tal forma que ninguém estava a salvo. A conexão deles, que uma vez parecia um laço de amor, agora era uma teia de traições e escolhas impensáveis. Vamos embora, gritou Ricardo, puxando Tiago pela mão.
a urgência pulsando em cada fibra do corpo dele. Enquanto corriam em direção à escuridão, uma pergunta pairava no ar. O que mais saberiam sobre suas reais identidades? E quanto do passado poderia ser desenterrado em um instante crítico como aquele? A verdade estava se aproximando, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Ricardo puxou. "Vamos, Tiago! Não pare!" ele gritou. Mas o menino hesitou, os olhos fixos no corpo do pai caído. "Pai!" Tiago soltou a mão de Ricardo e correu de volta. Mas este se lançou à frente, agarrando o braço do garoto com força. "Não! Ele não pode te pegar!" O medo envolvia Ricardo como uma neblina. O que tinha feito? Não havia uma saída clara. Então, enquanto Tiago lutava contra seu aperto, um estrondo ecoou nas proximidades. Um barulho diferente. Uma batida estrombosa. Richard olhou de volta e, por um momento, o mundo ao redor deles mudou. Um grupo de homens, encapuzados e armados, apareceu em um carro escuro, os faróis iluminando a praia. "É ele!" um deles gritou, apontando, enquanto se aproximavam, a velocidade crescendo. "Ricardo!" um dos homens bradou. "Vem aqui, precisamos falar." "O que você quer?" Ricardo arregalou os olhos, a adrenalina subindo. Eles sabiam o seu nome? Como? Não havia tempo para dúvida. Não havia tempo para pensar. Mas a verdade de repente se transformou em um turbilhão. Um dos encapuzados pulou do carro, com um objeto na mão. Quando a luz se refletiu, Ricardo viu o brilho de uma arma. O homem fixou o olhar em Tiago, que estava paralisado. Ricardo se lançou à frente, empurrando o menino atrás de si. "Fique longe dele." A voz tremia, mas a bravura ainda estava lá. "Você realmente acha que pode proteger esse garoto?" O homem riu. Estava claramente se divertindo com a situação. "Você não sabe o que está por trás de tudo isso, e o que nós sabemos sobre ele." "Quem é você?" gritou Ricardo, sua voz falhando sob o peso da tensão. As dúvidas surgiam como tempestade. O que queriam? O que sabiam? E foi nesse instante que tudo mudou. O homem que segurava a arma rapidamente virou-se, mirando diretamente em outra direção. E quando a bala disparou, não foi em direção a Ricardo ou Tiago, mas atingiu Marcos, que havia se aproximado deles, seus olhos brilhando de satisfação e manipulação. Marcos cai para trás, o olhar de surpresa estampado em seu rosto. O horror tomou conta de todos. O caos foi substituído por uma confusão aterradora. Por um momento, até mesmo os homens armados foram pegos de surpresa. "Você é um traidor!" Um deles gritou para Marcos, que estava agora caído na areia, o sangue se espalhando. Um desenrolar que ninguém esperava. "Não! Não!" "O que você fez?" Ricardo gritou, sem acreditar no que estava vendo. "Eu avisei!" Marcos balbuciou, as palavras falhando enquanto tentava alcançar algo, suas mãos tremendo. O olhar de Tiago, que primeiro estava fixo no pai, agora estava aterrorizado, mudando rapidamente para um choque absoluto. E então, em meio ao pânico, o homem que atirou em Marcos deu um passo à frente. Seu rosto se iluminou em um raro flash de triunfo. Agora a verdade está prestes a vir à tona, tanto para você quanto para ele. "Do que você está falando?" Ricardo sentiu o estômago revirar. Quais segredos poderiam estar escondidos atrás da morte de Marcos? Que jogo maligno se desenrolava à sua frente? Tiago olhou alternadamente para Ricardo e Marcos, seu coração partido. "O que eles querem dizer? O que mais você esconde de mim?" E quando Ricardo estava prestes a responder, uma voz familiar ressoou atrás da multidão, que se formava. "Tiago, não se aproxime!" Era Helena. Ele ficou paralisado. A irmã que ele pensava estar morta. A verdade era o último que esperava.
A conexão deles era mais profunda do que ele poderia imaginar. Agora, tudo estava prestes a mudar. A revelação de que Helena estava viva detonou os relacionamentos. Os segredos estavam emergindo das sombras. O elenco de sua vida estava se moldando sob uma nova luz. Seu mundo agora, uma colcha de retalhos de mentiras e verdades dolorosas. O chão tremeu sob seus pés. Quais segredos Helena guardava? Quais mentiras poderiam ter custado tantas vidas? E o que mais ainda estava escondido na escuridão? Ricardo parou, o coração disparado, e ficou atônito ao ver Helena ali, diante dele. O rosto dela, uma mistura de surpresa e dor, desapareceu por um momento, enquanto o caos ao redor continuava a se desenrolar. Helena, você tá viva? A incredulidade ecoou em sua voz. Sim, mas agora não é hora para perguntas. Ela olhou para Tiago, com um misto de amor e pânico. Tem que haver um jeito de sair daqui. Tiago, ainda em estado de choque, olhava para a mãe e um gesto instintivo correu para ela. Mãe, eu pensei que você tivesse morta. Os dois se abraçaram fortemente e a cena aquietou, mesmo com a tensão ainda pairando no ar. Tudo vai ficar bem agora, meu amor, eu prometo. Helena sussurrou entre lágrimas. Ricardo sentiu um calor formar no peito. A união da família, ainda que na tragédia, era um alívio, uma fuga da confusão que o cercava. O que está acontecendo aqui? Ele finalmente perguntou, ainda sem entender o que se desenrolava. A mulher da polícia estava no chão, e Marcos, agora um fantasma de sua antiga confiança, estava caindo na areia. Esse não pode ser o fim, Helena. O que está acontecendo? É complicado, Ricardo. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Helena estava sendo perseguida. Eles a sequestraram por causa de segredos que agora envolvem Tiago e você. Ele é mais importante do que você imagina. Os homens encapuzados, ainda visíveis na distância, avançavam lentamente, e a voz de Helena cortou o ar. Precisamos ir, agora! Ela puxou Tiago, e Ricardo seguiu como uma sombra. Mas antes que pudessem escapar, um dos encapuzados levantou a arma novamente. Isso acaba aqui! Ele gritou, e todos congelaram. Helena moveu-se rapidamente, protegendo Tiago com seu corpo. Não o machuque! A coragem dela iluminava a escuridão crescente. Tiago olhou para a mãe, os olhos brilhando de determinação. Eu não vou deixar você fazer isso. Às vezes a coragem significa saber quando lutar e quando fugir, meu filho. Helena respondeu, e Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele não poderia perder a irmã novamente. Mas no estrondo de sirenes tudo mudava. A polícia apareceu em massa ao redor, e os gritos se misturaram ao barulho das armas sendo erguidas. Os encapuzados hesitaram, e uma explosão de adrenalina tomou conta deles. Dois disparos trocados ecoaram na praia. Ricardo, Tiago, vamos! Helena gritou, puxando-os pela mão. Os três correram em direção à linha de luz das lanternas. O que parecia um pesadelo se transformava em uma oportunidade. Enquanto corriam, um pensamento brilhante atravessou a mente de Ricardo. A verdade havia começado a emergir. O entendimento de que ele e Tiago estavam destinados a se encontrar. A família sempre esteve ali, aguardando por um milagre. Os policiais cercaram rapidamente o local, mas o trio estava a salvo em meio a eles. O contato com os braços protetores de Helena aniquilou todo medo. E enquanto olhava para Tiago, Ricardo viu um novo futuro à sua frente. Resplandecente, apesar de todos os horrores. Em um momento de calmaria, tudo o que viveram se tornaria parte de uma nova jornada. Segredos, dor, loucura, tudo encontrado em um novo início renovado pelo amor. E logo, uma brusca cortina de tensão se dissipa. Era hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. Aquela conexão única que unia a família e além do medo. Então, Ricardo olhou para Helena e Tiago,
sorrindo entre lágrimas. Os três se afastaram da praia, rumo ao sol nascente. Uma nova vida, um novo começo, e ainda havia segredos a desvendar. Mas isso era apenas o início de tudo. E antes que você se despedaçasse na emoção, é hora de um chamado direto. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Seja parte dessa comunidade incrível.